E aí, social, tudo bem com você? Subindo mais um vídeo para o nosso canal e o assunto hoje eu tenho certeza que vai poder te ajudar na sua rotina. Quem nunca teve desafio na vida, não é mesmo? E talvez para você que esteja começando no serviço social, esses desafios vão ter uma proporção ainda maior caso você não esteja habituado com o ambiente hospitalar. Então eu separei 3 desafios que eu encontro, pelo menos na minha rotina, para compartilhar com vocês e de que forma nós podemos apresentar soluções práticas para minimizá-los ou até mesmo, caso eles aconteçam novamente, sabemos tratar da melhor forma. Mas é claro que agora você já sabe o que eu vou te pedir, né? Antes da gente começar o conteúdo. Curta, comente, compartilhe tudo aquilo que você está observando aqui nesse canal. E até se você quiser, deixa alguma informação que possa nos acrescentar aqui embaixo desse vídeo, para que a gente até possa construir outros assuntos que estejam relacionados com a sua área de atuação, que possam contribuir aí com a sua carreira. Começo aqui dando uma dica que é muito importante, pelo menos para mim tem funcionado, que é trocar algumas palavras, até pela questão de juízo de valor que elas podem dar à situação ou àquela família que chega até nós. Então, muitos dos profissionais, isso é comum, tá? A gente, em troca de experiências, utilizarem a palavra, esse caso é muito difícil. Eu, particularmente, optei por trocar a palavra difícil por desafiador. Na prática, quando a gente utiliza a palavra difícil para o nosso cérebro, isso já gera uma conotação de que aquela situação pode ser complicada e quase impossível de ser realizada. Quando a gente utiliza a palavra desafiador, o nosso cérebro entende que a gente pode passar para um próximo nível. É como se fosse uma competição mesmo. Uau, a gente vai conseguir chegar lá. Existe uma outra possibilidade. E aí eu vou pedir para você começar a observar, a partir do momento em que você começar a mudar também essas nomenclaturas, se realmente faz ou não diferença para você. Então, o primeiro desafio que eu quero expor aqui é como é que você consegue despertar na família e até mesmo no paciente a consciência de que durante a internação o coletivo está acima do individual. Como assim, Renata? Como que a gente aplica isso na prática? Eu separei 2 situações para exemplificar e te dar um pouquinho mais de clareza que acontecem praticamente todos os dias em hospital. A primeira delas é em relação à alta hospitalar. A otimização deste leito para deshospitalização do paciente. Aviso de alta hospitalar não é uma atribuição do serviço social, porém existem alguns casos em que a equipe administrativa não consegue localizar aquela família e aí sim aciona o profissional para que a gente, através de alguns instrumentos e até mesmo a rede assistencial, consiga fazer, efetivar a busca familiar para que eles venham até o hospital para liberar essa alta. O serviço social entra em contato com a família e o retorno da família é o seguinte: mas hoje eu não tenho como buscar, eu só vou buscar no sábado. Tipo, hoje é quarta-feira. Como é que você lida com isso? Seja na esfera pública ou privada, o giro de leito, a otimização do leito precisa acontecer. Existe uma diferença que talvez até favoreça a instituição quando a gente está falando de ambiente privado, que as diárias elas são concedidas através de análise da auditoria técnica dos planos de saúde. Então, para que uma diária seja liberada ou demais, né, as subsequentes também, existe uma análise técnica e caso aquela análise técnica não seja atendida, a próxima diária não é liberada. Então, a partir do momento que um paciente numa instituição privada recebe alta, se a família se recusa a levar o paciente e não existe mais uma indicação clínica, técnica para que ele permaneça no hospital, a equipe orienta aquela família de que a partir
do meio-dia, geralmente é que vira diária, ou X horário, aquela diária vai ser computada no particular, revertida para o pagamento à família. O desafio, então, ele está relacionado à alta no setor público. Por quê? O hospital, que geralmente está ali naquele bairro, muitas das vezes, por conta do crescimento da população, não consegue mais abarcar todo aquele atendimento daquela região. Então, nós estamos falando de hospitais superlotados, com muita gente aguardando o leito, e aí você tem uma situação onde um paciente já tem condições clínicas para receber alta e a família te responde: só vou poder buscar no sábado. Nesse momento, nós precisamos sensibilizar a família da necessidade da deshospitalização breve daquele paciente. Simplesmente dizer: o hospital está lotado, a gente precisa de leito, vocês precisam vir liberar essa alta, não vai funcionar. Porque, inclusive, eles vão acreditar que você está liberando o paciente a toque de caixa porque precisa de um leito para poder internar outro. Então, entra aí uma escuta muito apurada do serviço social. Mas, senhor ou senhora, qual o motivo que impede o senhor de vir buscar hoje o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, enfim? E aí ele vai decorrer as situações que ele pode estar enfrentando naquele momento. De fato, existem famílias que estão vivendo uma vulnerabilidade social e a gente precisa compreender isso. Mas existem outras situações, eu não tenho carro, não dá para eu ir buscar. Então você precisa expor para aquela família que o fato dela não vir buscar em breve aquele familiar pode resultar em outras ações por parte do paciente, ou seja, uma ansiedade maior, às vezes ele querer ir embora sozinho. Então, sensibilizar a família neste momento é de extrema importância e é o que nós podemos fazer. Se for o caso, inclusive, até acionar a rede assistencial, às vezes a UBS da região, levar à casa dele para solicitar o comparecimento mais breve possível. Então, a gente precisa olhar como um todo e acionar as possibilidades que nós temos nas nossas mãos para que essa alta aconteça brevemente. Um outro desafio que eu também encontro nessa questão da consciência coletiva é o respeito às normas institucionais. Cada hospital tem uma rotina em relação à liberação de visitas, a troca de acompanhante, a visitação religiosa, e muitas famílias conseguem compreender a necessidade de respeitar os horários estabelecidos pela instituição. Porém, existem outras pessoas que não conseguem compreender isso. E o direito individual, elas querem que se sobressaia ao coletivo. Então, a justificativa das mais variadas, que eu escolhi algumas, podem ser as seguintes: mas eu trabalho e eu só posso vir à noite. Ok, o senhor trabalha, mas assim como o senhor, existem outros pais, existem outros esposos que também trabalham durante o dia. Então, excepcionalmente, na data de hoje, nós vamos liberar a sua entrada, porém, nos próximos dias, o senhor precisa se adequar à rotina hospitalar. Toda e qualquer pessoa vai ter um motivo para justificar a impossibilidade de chegar no horário que existe para ela poder entrar na instituição. Então, você, enquanto assistente social, precisa entrevistar aquela pessoa, entender por que ela não pode entrar e sensibilizá-la de que existem rotinas internas que precisam ser respeitadas. Porém, excepcionalmente, concessões podem ser fornecidas, mediante também a aprovação da unidade de internação em que o paciente está. Um outro desafio que eu também entendo ser muito presente na rotina do assistente social, em trabalho de famílias durante a internação, é conscientizá-las a respeito da adaptação ao novo quadro daquele familiar. Principalmente quando ele é um paciente que lá atrás, antes da internação, ele tinha total autonomia e a partir daquele momento ele encontra-se acamado com dispositivos como, por exemplo, sonda nasointeral, oxigênio, enfim, tantas questões que podem vir em decorrência de uma internação prolongada.
E é óbvio que para o familiar que tinha o seu ente querido antes da internação ativo, receber a notícia de que provavelmente ele não vai ter uma vida como ele tinha antes, causa muitos desconfortos, causa muitas dúvidas, inclusive até mesmo a recusa daquela família em levar o paciente embora para casa. E é por isso que eu digo que o trabalhar da alta hospitalar, ele começa no início da internação. Porque se nós temos uma família bem informada, se essa família está presente no leito e a partir do momento em que a gente consegue identificar que aquele doente não vai conseguir retomar as suas atividades antes que ele tinha, né, da internação, e a gente consegue treinar a família para esse novo momento, seja em relação à adaptação desses dispositivos, ao cuidado integral do paciente no domicílio, isso se torna um pouco mais fácil. Uma das formas que eu vejo que contribuem para um desfecho favorável em relação a alta hospitalar também do paciente numa situação como essa, da gente trabalhar a adaptação da família a essa nova realidade, é envolver todos os profissionais, seja o serviço social, a psicologia, nutrição, enfermagem, fisioterapia, equipe médica, todo mundo que está ali no cuidado direto daquele paciente, para que a família se sinta segura e consiga compreender que ela pode dar conta desse novo quadro, dessa nova realidade do seu ente querido. E por último, manter a qualidade do seu atendimento diante de tantos chamados que nós temos no nosso plantão. Talvez você faça parte de uma equipe de serviço social. Você tem colegas que trabalham por áreas, então vamos supor, você tem uma assistente social que atende só adultos, você tem uma assistente social que atende só a parte infantil, talvez você seja a única assistente social que atende o hospital inteiro. Então, como você pode romper esse desafio de manter a qualidade no atendimento das pessoas que te procuram, das famílias, dos pacientes e até mesmo de atender às necessidades da equipe? Conforme as demandas vão chegando, o ideal é que você faça uma lista de prioridades. Qual dessas demandas precisa de uma atenção imediata? Comece a analisar, por exemplo, é um paciente internado? Ele vai receber alta hoje? Não? Então, olha, ok, vou deixar ele aqui de lado. Caso eu consiga ter tempo, eu vou na unidade de internação e atendo ele hoje. Caso contrário, vou deixar para amanhã. Sempre sinalizar à equipe, olha, eu estou com demandas um pouco mais complexas, ele está na minha lista de prioridades, assim que eu conseguir, eu vou e atendo. O atendimento de porta, né, geralmente pronto-socorro adulto, pronto-socorro infantil, pronto-socorro da ginecologia, ortopedia, eles devem sim ser priorizados, porque nem sempre aquele paciente vai ser internado. Se ele for internado, ok, você pode subir no leito depois. Caso contrário, eles precisam realmente de uma atenção imediata, porque às vezes aquele paciente não tem o dia inteiro para ficar ali sentado esperando, né? Então, priorize os casos de acordo com a necessidade ou não de internação, se é um atendimento de porta, se é um atendimento pontual, que às vezes pode ser liberado mais rapidamente, e aí você vai conseguir manter a qualidade do seu atendimento focado naquilo que é prioritário. Eu poderia continuar falando dos inúmeros desafios que nós encontramos no ambiente hospitalar, mas eu acho que dá para você já ter uma ideia e já dá para você começar a se organizar em relação a esses 3 pontos que eu entendo serem mais importantes, que precisam de uma atenção maior. Gostou do conteúdo? Clica aí, ajuda a gente, compartilha e comenta para que a gente possa contribuir com você com a sua jornada profissional.